Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo NDC da Air France e KLM no Sabre. Então, essa sessão terá uma duração de 60 minutos. A gravação estará disponível depois para vocês. Nós vamos enviar aquele e-mail com a gravação. Teremos a sessão de perguntas e respostas ao vivo, ao final, ou então, de acordo com o andar do nosso webinar, podemos respondê-las também durante a sessão. Os microfones eles estarão silenciados, justamente para evitarmos os ruídos externos. E, bom, pode passar, por favor, José? Então, hoje nós temos aqui a nossa expert, Marina Meira, que é a nossa consultora principal de tecnologia e de produtos. Então, Má, muito bem-vinda e muito obrigada mais uma vez por participar dos nossos webinars. Imagina. Boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite, Ari. Obrigada pela oportunidade. Me avisem se vocês estão visualizando a minha tela, por favor. Sim, tá, estamos sim. Uhum. Perfeito, então. Então, muito bem-vindo a todos. Hoje o nosso objetivo é trazer o conteúdo para vocês de NDC específico para a companhia aérea Air France KLM. Né? Então, nós temos aí como objetivo nesta chamada, né, primeiro trazer uns fundamentos básicos do NDC, as ofertas das companhias aéreas, trazer todo o processo, né, e da Air France KLM, como fazemos a solicitação, vamos ver uma demonstração de fluxo de trabalho e teremos aí perguntas e respostas, né. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pela atenção, pelo tempo, falando um pouquinho sobre os fundamentos do NDC, nós temos aí uma dinâmica de mercado que está fazendo com que fez com que tivéssemos como indústria, né, de distribuição aérea, transformar um pouco esse contexto. Por quê? Porque as companhias aéreas precisam da diferenciação, precisam fazer com que o seu produto de aéreo não seja simplesmente uma questão de transporte, mas sim uma experiência para os nossos viajantes, né? E com isso, essa experiência ela pode ser transformada desde o momento da compra. As agências que precisam transmitir esse conteúdo para o viajante, porque senão acaba que essa experiência não é tão fomentada assim junto aos viajantes. As corporações que precisam, né, cumprir as políticas, prover essa experiência para o viajante também, mas com controle de custos, e os viajantes que estão buscando cada vez mais, estão cada vez mais informados e buscam, né, um serviço completo, um serviço de experiência mesmo, um serviço que traga relevância. Mas todo esse contexto aqui, ele é muito importante, só que para a agência de viagem, para além de trazer todo esse conteúdo para o viajante, é necessário também que ela tenha eficiência, né? Porque senão acaba sendo um processo bastante custoso operacionalmente para as agências de viagens. Então, com isso, o NDC traz esse novo conceito de ofertas e pedidos e o Sabre trabalha incessantemente aí para que a gente possa ter uma boa experiência de venda para o agente de viagem no nosso ponto de venda, né? Então, quando a gente fala sobre NDC, nós temos alguns termos novos que são utilizados, né? Nós não temos mais uma disponibilidade, um PNR, a gente passa a ter ofertas e pedidos. Essa oferta, ela sempre vem da própria companhia aérea, né? Então, é uma oferta gerada pela companhia aérea, né? Essa oferta, ela gera o quê? Identificador único, porque a ideia é que a companhia aérea possa, como eu dizia anteriormente, possa fornecer uma experiência, uma oferta única para cada viajante, para cada comprador ali, seja ele uma agência de viagem que tenha um produto exclusivo, seja uma corporação que tenha uma tarifa muito especial, com uma condição muito diferenciada, seja também o viajante, né? E dentro do Sabre, então, nós armazenamos essa oferta, né? Nós recebemos a oferta, nós armazenamos ela e podemos trabalhar aí oferecendo essa experiência para vocês. Que quando nós geramos, então, a venda
desta oferta, ele gera um pedido que também tem um identificador de pedido único, e a gente vai ver quando eu fizer aí a demonstração ao vivo para vocês, que alguns campos novos aparecem, né, no PNR do Saber, que são os dados do pedido da companhia aérea. E nós temos aqui, então, toda a gestão que é realizada, né? O Saber veio trabalhando nos últimos anos para fazer com que nós tivéssemos aí muito mais conteúdo para oferecer, né? Então, quando a gente fala aqui, né, de 5 anos, nós saímos de, em 2021, uma companhia aérea, e hoje nós temos 39, na verdade, 39 companhias aéreas disponíveis, distribuindo esse conteúdo globalmente. Não necessariamente essas 39 companhias aéreas aqui que estou mostrando no slide para vocês, elas estejam disponíveis no mercado, né, brasileiro. Por quê? Porque pode ser que, por uma estratégia da própria companhia aérea, essa companhia aérea esteja ativa no Saber, como, por exemplo, é o caso de Grupo Lufthansa, eles estão ativos no Saber, mas eles não estão ativos no mercado brasileiro. Nós sabemos que eles têm NDC aqui, mas não estão, né? Nós temos aqui o Grupo Air France e KLM, que estão fazendo a distribuição, então, de todo o conteúdo via Saber, né? Então, hoje nós temos aqui 39 companhias aéreas ativas em produção e mais de 60 companhias aéreas em discussão. E aqui nós temos aqui um breve pipeline aqui das nossas companhias aéreas, então, companhias aéreas que estão em conversas exploratórias, em identificação, até se é uma estratégia dessa companhia aérea, se é o momento dela trabalhar com o NDC, muitas das companhias aéreas nem estão olhando para NDC ainda, né? Depois nós temos companhias aéreas que estão em engajamento comercial para a identificação dessas oportunidades e fazer com que essas companhias aéreas possam aí no futuro estarem ativas no Saber. Temos 5 companhias aéreas que estão em momento de análise técnica que devem vir aí e ter a sua ativação no próximo ano. Temos companhias aéreas que estão em desenvolvimento ou teste e com data estimada aí até dezembro, né? Então, a gente ainda está com um ritmo bastante acelerado de ativação. Nós temos ainda 5 companhias aéreas em ativação ainda este ano, né? E todas essas companhias aéreas, as 39 companhias aéreas que estão disponíveis para nós. Funcionalidades. Bom, como eu falei, o Saber veio acelerando bastante nos últimos anos, né? A adesão de companhias aéreas para que nós pudéssemos ter bastante conteúdo para disponibilizar para vocês. Entretanto, nós sabemos muito bem, nós que estamos no dia a dia, que só trazer o conteúdo com funcionalidades básicas, às vezes, não vai resolver o nosso desafio. Então, a gente faz o quê? A gente vai trabalhando para também trazer as funcionalidades e ir construindo esta jornada, né, para que um dia, lá na frente, a gente possa ter aí as mesmas funcionalidades que nós temos no conteúdo EdFact, que veio sendo construído nas últimas décadas, né, para que esse conteúdo de funcionalidades também esteja em paridade no NDC, né? Então, hoje, quando nós iniciamos lá atrás, a gente tinha um fluxo de pós-venda muito mais limitado, né? E hoje, certamente, muito mais avançado, com funcionalidades críticas para todas as áreas de negócios, então, passando pelas corporativas, as agências corporativas provendo aí, por exemplo, toda a parte de serviços, que é muito importante para esse viajante, né? Ou numa agência de lazer, uma agência online, onde a gente já tem a funcionalidade de divisão, né, fazendo com que se distribuam aí, faça a separação dos passageiros e gerem 2 pedidos no sistema da companhia aérea, passando também por toda a parte de alterações, né, voluntárias, as alterações involuntárias, os bilhetes não utilizados. Então, nós temos acelerado bastante também essas funcionalidades. Uma funcionalidade que é muito importante para o nosso mercado e que nós temos aí a previsão de lançamento ainda esse ano é o pagamento parcelado. Então, tínhamos dois grandes pontos muito importantes no mercado brasileiro.
Um deles era a divisão, então hoje nós já temos divisão. Esta semana foi ativada uma das companhias aéreas que está disponível no Brasil, já, e estamos também acelerando com outras companhias aéreas para trazer este conteúdo, mas o pagamento parcelado também é uma funcionalidade muito importante e a gente espera o lançamento dessa funcionalidade até o final do ano. Uma vez que essas funcionalidades todas, né, que estão aqui, elas são disponibilizadas via NDC do Sabre, o que o Sabre faz? Ele começa a trabalhar com as companhias aéreas para poder fazer a distribuição dessa funcionalidade também com outras companhias. Nós sabemos que cada companhia aérea pode trabalhar numa versão diferente do NDC ou num sistema diferente de NDC, e com isso adaptações são necessárias para que possamos aí entregar as funcionalidades. Então, esse é o momento em que nós estamos, por exemplo, com divisão, é o momento em que nós estamos até com as alterações involuntárias também, assim como quando lançarmos o pagamento parcelado, nós vamos ter aí esse processo, né, de lançar o pagamento parcelado e aí começar a testar e avaliar tecnicamente todas as outras companhias aéreas, ok? Ari, até o momento, temos alguma dúvida ou comentário no chat? Por enquanto não, tudo Não? tranquilo. Perfeito. Então, nós vamos agora falar especificamente do NDC da Air France KLM, que está disponível no Sabre desde o dia 6 de maio, né? Aqui nós temos as principais funcionalidades ativas. Então, nós conseguimos fazer, né, a pesquisa e a reserva de one-way round trip, reservas que tenham open jaw, reserva com multitrecho, tarifas públicas, né, para os mercados que têm aí tarifa de jovens, tarifa sênior, tarifas privadas, a tarifa corporativa, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente obtém essa informação, o reconhecimento corporativo, né, identificação, o programa Bluebees também disponível. Nos atributos de pesquisa, conseguimos trazer aí a cabine preferencial, pesquisar por horários especificamente, os programas de passageiros frequentes, viajantes frequentes, é possível adicionar aí na pesquisa, na tarifação, na criação do pedido e também na alteração. Então, ele está aí bem integrado em todo o processo da jornada, né, do viajante. Para os países que são necessários enviar o código fiscal, então, agências que tenham aí filiais, né, atendimento em outros países, o código fiscal do passageiro já está disponível para ser enviado via o NDC do Sabre. Depois nós temos o reconhecimento corporativo, ele deve ser adicionado na criação do pedido, né? A forma de pagamento tem cartão de crédito, se tiver surcharge disponível, com surcharge, sem surcharge e cash. Então, essas são as formas de pagamento para emissão disponíveis. Cancelamento disponível também, cancelamento do pedido sem bilhete, reembolso e o void do próprio bilhete. As alterações voluntárias, quando necessárias, né? Então, disponível para os dois tipos de viagem mais complexos, assim como o one-way round trip, podem ser feitas antes ou depois do embarque, pode fazer mudança de país, se existir a necessidade de fazer alguma cobrança de adicional, seja ele de multa, seja adicional de tarifa, também está disponível para ser vai ser calculado e vocês vão receber a oferta, né, da companhia aérea, a gente vai ver um exemplo aqui. O reembolso de residual, após o pagamento, ele vai ser gerado, né, ele pode ser gerado também. Remissão sem adicional ou revalidação também disponíveis. E temos recentemente, aí lançamos alteração e correção de nome num pedido da Air France KLM. O programa Bluebees, ele pode ser adicionado na pesquisa e na criação do pedido. Pagamento, né? O pagamento ele é feito no momento em que, gerando ali logo depois até o prazo, né, que a companhia aérea deu para ser feito, e aí o pagamento aceito conforme as formas de pagamento que a gente já viu anteriormente. Pode adicionar os DOCs na criação de pedido ou após o pedido criado. Gestão de eventos, né? Então, as alterações involuntárias, vocês recebem a notificação por meio das filas,
Da mesma forma que a gente tem para os outros NDCs, a alteração involuntária de NDC é notificado na fila 13, e qualquer outra notificação vai para a fila 40. Dá para fazer o aceite da alteração involuntária também. E caso não tenha sido aceita, pode ser aí também feita uma pesquisa, né, uma nova pesquisa para remissão, e revenda quando não tem serviços quando não tem serviço no pedido, ou seja, se eu tenho uma remissão em que tenho assentos e serviços no pedido, aí a gente não consegue fazer dessa forma, tá? Detalhes do contato, então, pode enviar tanto o contato do passageiro, né, o e-mail ou o telefone celular, como as companhias aéreas já pedem, ou ainda dizer que a rejeição do contato também pode ser feito, tá? E disponível Secure Flight também. Então, as principais funcionalidades nós temos aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma demonstração ao vivo, e vocês vão poder visualizar melhor. Alguma dúvida, Ari? Temos duas perguntas aqui, Má. A primeira é do Jardel Guimarães, do grupo BRT. Ele fala aqui que no slide anterior, nas funcionalidades, busca e tarifa, o termo SNAP se refere ao sistema de busca NDC aprimorada? Desculpa, perdão. O termo SNAP que está aqui é o Corporate ID. Para as tarifas corporativas, as empresas, geralmente uma empresa, as agências fazem o seguinte, gera um código corporativo para essa empresa, por exemplo, o Sabre. O Sabre é atendido por uma agência. Então, a agência pode criar um código Snap Code, ou seja, um Corporate ID, para o Sabre com o código, não sei, Sierra Alfa Bravo 01. Quando a companhia aérea gera uma tarifa privada para o Sabre, o que a agência pode fazer? Se a companhia não gera nesse Sierra Alfa Bravo 01, a agência pode solicitar ao Sabre para colocar aquele acordo novo da companhia aérea, como se fosse numa tabela de tradução, que a gente chama de comutação de acordo, e aí, a partir disso, então, a pesquisa com o Sierra Alfa Bravo 01, que seria um snap code do Sabre, ele vai fazer a pesquisa para a companhia aérea, mesmo que eu não use aquele código da companhia aérea especificamente. Isso é muito utilizado nas tarifas corporativas, né? E as tarifas Air France KLM aceitam. Perfeito, obrigada. Tem mais uma pergunta, agora é do Danilo. Ele fala que no Loyalty Program, alguns clientes têm benefícios de descontos e ou cashback. No momento de tarifação, ele já irá trazer a tarifa com desconto? A partir do momento, se você adicionar esse Loyalty Program na pesquisa, ele já vai trazer a tarifa com desconto. Entendo que sim. Perfeito, mas somente essas duas. Obrigada. Bom, nós temos a ativação da Air France KLM, então, para utilizar, nós não conseguimos, eu não fiz uma ativação do programa de NDC do Sabre e também a ativação da companhia aérea, que a gente vai ver os passos daqui a pouquinho, a gente não consegue acessar esse conteúdo, né? Não é um conteúdo como o Edifact que a gente visualiza todas as companhias aéreas. Então, o que a gente faz primeiro? Nossa etapa 1 é se inscreverem no programa de NDC do Sabre, o link está aqui, esse material vai ser compartilhado com vocês, e aí no Marketplace vocês fazem a inscrição, então, no programa do Sabre. A partir disso, no próprio Marketplace do Sabre, vocês podem fazer a ativação da companhia aérea, da Air France KLM, e solicitar essa ativação para o Sabre. E, por fim, não menos importante, mas muito fundamental, fazer também o registro da agência no programa de NDC da Air France KLM, né? Então, tem esses 3 passos aqui para vocês seguirem. Então, como eu disse, desde o dia 6 de maio, o conteúdo de Air France KLM NDC foi lançado no Sabre, está disponível aqui no Marketplace do Sabre, que é acessível pelo Sabre Central. Então, vocês vão lá acessar o Sabre Central Marketplace, NDC, Air France KLM, com as informações aqui abaixo, né? Então, o nome da agência, o país, o PCC, ou
se dá para solicitar também por múltiplos PCCs, então as agências maiores que precisem desse suporte podem entrar em contato com o executivo de contas para solicitar apoio para fazer essa solicitação massiva, o número IATA e a preferência de condições de exibição do conteúdo NDC no CyberRed 360. Né? Então, são esses os requisitos aqui que vocês vão precisar para, ao acessar o Cyber Marketplace, Cyber Central Marketplace, para fazer a solicitação. Posteriormente a isso, vocês vão precisar também, então, entrar lá no site da Air France KLM, no Business Solution, selecionem o país, né, Brasil, e aí vocês vão em Trade, selecionem NDC, que está aqui, preencham o formulário de cadastro e aguardem aí a resposta da companhia aérea para fazer para poder acessar o conteúdo da companhia aérea no Saber, ok? Rapidamente aqui falando sobre suporte, então nós temos a nossa área de suporte, vocês podem aprender e obter os detalhes sobre o NDC do Saber dentro do Saber Central em Additional Support e NDC Resources. Depois nós temos o nosso contato de suporte, tem o Finder, em que vocês podem utilizar, que eu vou mostrar para vocês em seguida a página da Air France KLM. E nós temos aqui os casos para o Helpdesk também, que podem ser criados para tirar dúvidas. Novamente, o caminho para acessar o Saber Central Marketplace e o link para o acesso ao site da companhia aérea, né? Nós vamos, então, para uma demonstração ao vivo. Agora, vamos para a prática. Antes de entrarmos no Saber, eu quero mostrar para vocês aqui o artigo do Finder, né, para o conteúdo especificamente da Air France KLM. Então, nós temos aqui informações, né, de técnicas bem específicas. Depois, nós temos aqui informações bem específicas sobre shopping, sobre a pesquisa, né? E aí, aqui, uma informação importante para todos vocês. Nós temos duas possibilidades de obter a tarifa privada corporativa da Air France KLM. A primeira dela foi o Snap Code que eu falei para vocês agora há pouco, que é o Corporate ID. Caso a agência não tenha o Corporate ID, vocês devem fazer a busca lá pelo NDC Corporate Identifier, que eu vou mostrar para vocês em seguida. E nós devemos preencher, então, num campo o código CLID, e no outro campo, o Corporate ID, que está aqui indicado, que é o código que a própria companhia aérea vai compartilhar com vocês, tá? Então, aqui nós podemos obter essa informação das tarifas. Depois, tarifas privadas com tipos de passageiros específicos, tem aqui a lista de todos os tipos de passageiros que são suportados aí no NDC da companhia aérea. Depois, nós temos aqui descontos específicos, aí nós temos aqui preço, né, a parte de preço completa, depois criação, importante aqui, a criação do pedido. Na criação do pedido, aqui nós temos a indicação dos campos que são mandatórios para a companhia aérea, para que a gente consiga finalizar bem o pedido, né? Então, nós temos que selecionar uma oferta, ok? Isso é parte do nosso fluxo de trabalho. Adicionar nome e sobrenome, data de nascimento, telefone do viajante e o contato da agência. O que é isso aqui? Aqui. E o contato da agência, sendo o e-mail e telefone. Então, lá na página de criação do pedido tem essa informação. Caso o telefone já esteja no perfil do PCC, ele vai ser automaticamente preenchido, ou caso vocês utilizem o Saber Profile, que já tem a telefone da agência e e-mail da agência, ele também vai ser automaticamente preenchido, tá? Mas para isso tem que usar o Profile antes da pesquisa, tá bom? Depois nós temos aqui o Fiscal Tax ID, né, que é o código fiscal que eu comentei com vocês, então aqui tem a orientação certinha de como preencher a informação e todos os outros detalhes que vocês possam precisar sobre o conteúdo de Air France, de NDC da Air France KLM estão disponíveis aqui.
A ideia aqui, hoje nós temos, se eu não me engano, até vi quando a gente estava iniciando, que tem uma pessoa aqui da Air France KLM participando dessa chamada conosco. Na próxima semana também nós temos uma sessão em espanhol para as agências da América Latina. Então, quem tem aí clientes que postos, né, que tenham atendimento fora do Brasil, na América Latina, podem convidar aí os agentes de viagem, e o pessoal da Air France KLM vai estar lá disponível também para responder perguntas. Hoje, infelizmente, eles não tiveram disponibilidade para entrar conosco para responder algumas perguntas, mas eu vi que tinha alguém ali conectado. Então, seja muito bem-vindo também. Ari, mais perguntas? Podemos ir para a demonstração? Má, temos uma pergunta aqui. A Kátia Carvalho, ela pergunta aqui: a Air France KLM exige que o CTCM e o CTCE seja colocado no comando 3OSI no NDC. Notei que o OSI não está habilitado. A gente tem um campo específico, vou mostrar para vocês agora. Ele tem um campo específico para enviar essa informação. Tá, ótimo. Tá bom? E o Ricardo agora nos pergunta se é possível comprar as bagagens extra e assento, e se é possível também seguir com a alteração involuntária. Sim, as 3 funcionalidades estão disponíveis. Ok, perfeito, obrigada. Okay. Aliás, isso, bagagem não tenho certeza absoluta. Assento sim, a gente testa agora. Assento sim, e tem alguns SSRs que podem ser enviados para a companhia aérea, sim, e alteração involuntária, sim, tem a notificação. Okay. Ele comenta aqui que a reemissão involuntária ele tentou em algum momento e não foi possível. E aí ele teve que entrar em contato com o helpdesk. Tá. Aí precisa verificar se não foi um caso específico ou se é uma questão de algum ajuste que precisa ser feito. Aí o helpdesk pode orientar melhor. Perfeito, gente. Então, agora nós vamos para a nossa parte prática aqui. Bom, como sempre, sem grandes novidades, nós vamos trabalhar aqui em assistente de comandos aéreo para que a gente possa aí obter o conteúdo de NDC de forma bem fácil de comparar com outras companhias aéreas e tudo mais. A gente recomenda que utilizemos aqui pesquisar tarifa. É possível também hoje já visualizar o conteúdo NDC a partir do pricing, né, do WP, mas eu vou utilizar aqui pesquisando a tarifa, tá? 2 pontos importantes aqui para compartilhar com vocês sobre essa demonstração. Nós temos uma restrição de disponibilização do conteúdo de teste, ambiente de teste, que é onde nós trabalhamos aqui para fazer a demonstração para vocês, em alguns países. Então, aqui eu estou utilizando um PCC de Estados Unidos. Isso é importante comentar com vocês, porque pode ser que o meu cartão de crédito seja rejeitado, e aí a gente vai ver isso mais para frente aqui, e pode ser também que, pode ser não, e certamente a moeda não é real, tá? Moeda reais. A gente vai visualizar moeda em dólar, mas o fluxo de trabalho é exatamente o mesmo, não tem diferença aqui, né? Nós temos uma experiência de utilização exatamente igual para todos os países, tá? Então, só fiz essa ressalva principalmente por conta da moeda aqui. Bom, então nós vamos fazer aqui em pesquisar tarifa. Eu vou fazer uma pesquisa de Nova York para Paris. Perfeito. Tenho aqui a data de embarque, vou fazer uma reserva para indo 13 de novembro. Posso selecionar os horários, né? Tanto de saída como de chegada. Então, esse ponto aqui é interessante de chegada, porque às vezes o passageiro, principalmente corporativo, passageiro de cruzeiro, passageiro que está em algum tour específico, né? Ele precisa de uma oferta para ele com um horário específico, só que o horário que ele precisa aproximadamente estar lá. Então, não sei, eu preciso chegar e estar disponível ali por volta de 5 horas da tarde, mas eu também não queria chegar um dia antes. Então, tem alguma opção? Então, pode selecionar aqui o horário de chegada e selecionar o horário aqui da forma como vocês preferirem. Bom, então aqui eu mostrei, o que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, nós temos o horário de saída e chegada, né? E aqui podemos selecionar os horários.
Depois, mostrei para vocês aqui o tipo de passageiro, ó. Então, em tipos de passageiro, a gente consegue fazer aqui a seleção do tipo de passageiro que a gente precisa, né? Aqui eu tinha selecionado uma criança, por exemplo. E aí tá aqui, né? Se eu quiser excluir, eu simplesmente clico aqui no xizinho, removo. Adicionei a companhia aérea preferencial, comentei sobre as cabines que estão disponíveis aqui. E nós temos aqui, então, eu selecionei aqui, ó, excluir fonte tarifária, que eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. E nos qualificadores avançados, eu digitei aqui NDC para mostrar para vocês os IDs corporativos, tá? Que foi um outro exemplo que nós vimos também. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu quero excluir a fonte tarifária Saber, porque eu quero visualizar somente o conteúdo de NDC da Air France, neste caso especificamente. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Nós podemos utilizar o Snap Code, como eu falei. Deixa eu pegar aqui. Nós podemos utilizar o Snap Code, que eu comentei com vocês. Então, aqui, por exemplo, foi o código que eu usei, ó, de exemplo, Sierra Alpha Bravo 01, que seria o Snap Code ou Corporate ID do Saber. Depois, ou então nós podemos, pode ser que, por exemplo, a minha agência não tenha feito essa tradução. Então, eu posso clicar aqui em transportadora e escrever o código da companhia aérea. No caso de Air France KLM, a gente vai adicionar no identificador o CLID e em valor o código que a companhia aérea indicar para vocês aí, tá? Geralmente tem alguma estrutura aí no código da companhia aérea e ele vai estar disponível para vocês pesquisarem. E aí, clicamos em pesquisar aéreo. Opa, eu deixei alguma coisa aqui. Clicamos aqui em pesquisar aéreo. Então, quando nós clicamos em pesquisar aéreo, como eu excluí a fonte tarifária Saber, então... deixa eu só ver. Peguei aqui. Então, a companhia aérea vai fornecer para nós... Não sei se está certo. 7 números. Vou só repetir a pesquisa aqui, ó, na setinha, clico em executar. O Saber vai até o sistema da companhia aérea para solicitar, então, o resultado. Deixa eu ver se eu consigo uma rota doméstica, né? Uma rota na Europa, para mostrar para vocês o fluxo de trabalho. E por algum motivo não está retornando conteúdo para mim. Poxa, que pena. Ele... Tá, pelo menos KL acho que vai trazer para nós conteúdo. Nós temos um desafio enorme em trabalhar com o ambiente de certificação, porque é isso, às vezes ele dá resultado, às vezes não dá resultado, mas ótimo, a gente vai conseguir avançar aqui, porque a gente consegue trabalhar com KLM, o fluxo é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, parte do grupo, né, então, sem grandes prejuízos para nós. Então, temos aqui o nosso resultado da pesquisa, né, indo dia 13 de novembro, voltando dia 19, a pesquisa foi feita para um passageiro. Temos os filtros aqui. Aqui em origem da tarifa, pessoal, é onde a gente consegue visualizar de onde é que está vindo as tarifas que a gente pesquisou, né? Então, ele pode ter uma tarifa que venha de NDC, aqui ele pode aparecer uma tarifa Saber e também aparecer uma tarifa de API, se for alguma companhia aérea low cost, tá? Então, aqui no caso, nós estamos falando, então, especificamente da tarifa NDC da KLM. Temos aqui, então, os detalhes da companhia aérea, né, dos voos. Nós podemos utilizar, por exemplo, esse cadeado, caso, bom, eu tenho esse voo 1401 de ida, que foi um voo que meu passageiro gostou, perfeito, eu clico nele para saber quais são os voos de retorno que são combináveis aí com esta mesma
com este mesmo voo, né? Então, aqui é uma facilidade que o Sabre Red 360 traz para nós. Quando eu seleciono, então, quando eu coloco o cursor de mouse sobre cada tarifa, ele traz os detalhes para nós, e posso aqui selecionar, então, o cadeado para visualizar as tarifas. Nós temos, então, aqui selecionada a tarifa Light, e aqui ele já mostra para nós todos os detalhes do voo de ida, detalhes do voo de retorno, aqui, né? Incluindo informação importante para vocês aqui, ó. Detalhes de bagagem, né? Então, eu vou selecionar esta Standard aqui. E nós temos como visualizar o mapa de assentos desde o momento da pesquisa. Isso é um grande benefício, principalmente para aqueles passageiros VIPs que gostam de viajar com assentos específicos, perdão. Ops, aqui. Com assentos específicos, então a gente consegue ver se aquele assento que o passageiro quer viajar está disponível ou não, né? Eu vou clicar aqui em oferta selecionada. Quando eu clico em oferta selecionada, o Sabre vai lá na companhia aérea e pede para a companhia aérea, confirma para mim se essa tarifa está disponível, confirma se os lugares ainda estão disponíveis, e aí a companhia aérea traz uma oferta para o Sabre. Trazendo essa oferta para o Sabre, a gente recebe uma informação bem importante aqui, que é o prazo de expiração desta oferta. Então, nós temos tanto um prazo que a gente está vendo aqui, né, de emissão, como o prazo desta oferta, e ela tem validade de 20 minutos, tá? Aqui, então, na área de tarifas, Ari continua visualizando normalmente, né? Sim. Aqui na área de tarifas, nós temos como fazer uma retarifação. Essa retarifação pode ser para o viajante frequente, pode ser por forma de pagamento também, aqui para a Air France KLM. Então, nós temos aqui o viajante frequente, eu vou colocar o viajante frequente, né, com o código desse passageiro, e aqui no cartão de crédito também, eu posso selecionar, por exemplo, um cartão de crédito American Express, por exemplo, e colocar o número do cartão, o número BIN, né, que são os primeiros caracteres do cartão, para fazer a retarifação. Aí eu clico em preço aqui, e aí a gente pode ter uma tarifa diferente caso tenha alguma taxa de cartão de crédito para ser cobrada, tá? Então, ele vai trazer para nós aqui. Não foi o nosso caso aqui, a tarifa continua a mesma, né? Mas se tivesse alguma mudança, já viria aqui também. Depois nós temos, então, os detalhes do voo, classe de serviço, cabine, o prazo que eu já mostrei para vocês, o preço dessa viagem, lembrando que está em dólar, porque eu estou usando um PCC de Estados Unidos. Aí nós temos um passageiro adulto com uma mala disponível aqui, então tem os detalhes aqui da bagagem gratuita, o valor da tarifa e das taxas, né, o preço aqui em dólar e o preço total. Depois, um pouquinho mais para baixo, nós temos os detalhes de base tarifária, as regras de tarifa que estiverem disponíveis. Hoje a regra de tarifa ela vem 100% da companhia aérea. Então, a regra de cancelamento não trouxe para nós. Regra de alteração antes e depois de embarque tem uma multa de $70 aqui, né? Tanto para o voo de ida como para o voo de volta, tá? Nós teríamos, se a companhia aérea compartilha conosco, nós temos um descritivo de tarifa, aqui, nesse caso, a gente não tem. Informações de bagagem, então, todos os detalhes de bagagem, nós temos aqui, então, ó, uma peça de bagagem gratuita até 23 quilos, e depois uma peça de bagagem de mão de até 12 quilos por mala, né, tanto para o voo de ida, como para o voo de retorno também. Os detalhes de impostos e taxas e da tarifa, né? Então, se a gente tiver aqui alguma informação de quebra tarifária, vai vir. Todos os detalhes de taxa e cada uma das taxas que estão sendo cobradas e a taxa de agregador aqui da companhia aérea disponível também para vocês consultarem. Aqui também é possível visualizarmos o mapa de assento a partir deste momento também. Então, é exatamente o mesmo mapa de assentos que nós vimos anteriormente, né, para vocês visualizarem, verificar o preço do assento, tudo mais.
Depois nós temos, se a companhia aérea oferecer algum tipo de tarifa dinâmica, ele vai estar disponível aqui. Até o momento não vi nada disponível para a Air France, então, para o grupo, né, Air France KLM. Depois nós clicamos em criar pedido. Quando clicamos aqui em criar pedido, nós podemos preencher, então, o nome do nosso viajante, nome e sobrenome. Depois nós vamos preencher data de nascimento e gênero aqui. Aí, olha só, aqui é onde a gente vai preencher as informações de contato. Então, esse contato aqui é um contato obrigatório do Sabre, tá? Depois nós temos aqui, ó, o contato da companhia aérea. Então, eu posso preencher aqui já e enviar a informação desse viajante para a companhia aérea. Outro campo obrigatório que nós vimos lá no Finder que a companhia aérea pede é esse aqui de endereço de e-mail e telefone da agência. Então, o telefone já está preenchido, mas o e-mail não estava, né? Eu vou preencher também o campo de endereço, que é importante a gente deixar aqui preenchido, não está configurado no meu PCC, por isso que ele não mostra. E, a partir daqui também, caso seja necessário, fazer a marcação do assento. Não vou marcar assento agora, tá? Vou clicar aqui em criar pedido. E aí, vamos ver, vamos solicitar. Nesse momento, então, o Sabre está indo lá na companhia aérea com aquele código único de oferta e dizendo para a companhia aérea, olha, eu quero criar reserva para esse passageiro, para essa agência, nesses contatos, e enviando todas as informações que nós compartilhamos com a companhia aérea no momento da criação, tá? Alguma dúvida aí até o momento? Temos, Má. Aqui o Jardel pergunta, no atual cenário Air France e KL, para a tarifa acordo negociada, CO consolidador, não tem mais account code. Nesse caso, ainda precisa dessa conversão do SNAP? Não, e é um ponto que eu preciso ainda conversar com o time da Air France aqui no Brasil para compreender melhor esse cenário da tarifa consolidador. Então, é algo que depois a gente vai falar com o pessoal aqui de São Paulo para compreender melhor, mas pelo que eu compreendi, é uma tarifa que realmente não tem nenhum código de identificação, então eu precisava compreender melhor. Depois a gente responde para vocês, tá? Por e-mail. A Vanessa da Sakura nos pergunta, depois da reserva feita, se a máscara expirar, é possível retarifar? Depois a reserva feita, se a máscara expirar. Se a companhia aérea tiver a funcionalidade de retarifação, sim, eu não me lembro agora se a Air France KLM tem. Mas caso não tenha, porque no final das contas tem um ponto importante também aqui, ó. Quando a gente não emite o bilhete nessa data, diferente do EDIFACT, às vezes nós temos um prazo de reserva e um prazo de tarifa, né? No caso do NDC, muitas das vezes o que nós vemos esse prazo é o prazo que expira a tarifa, mas expira a oferta por inteiro, ou seja, o pedido inteiro ele é cancelado, não só a tarifação. Então, se a companhia aérea deixar ativo e tiver a função de retarifar, sim, mas muitas das vezes quando expira inclusive o pedido, expiram os segmentos, cancelam. A Lívia Luca nos pergunta onde visualizar as regras da tarifa da base tarifária, se não for disponibilizada pela companhia aérea. Caso não seja disponibilizado, o que a gente vai conseguir visualizar de regra são aquelas regras básicas que nós vimos ali de penalidades, né? Aí, caso a companhia não compartilhe, a gente não consegue mostrá-las. Tem mais uma pergunta aqui. É possível, o Renato Ferreira Gomes, ele pergunta se é possível vender trechos offline ou só online. Por exemplo, o passageiro sai de Porto Alegre para Paris. Porto Alegre para Paris, se a companhia aérea ofertar esta rota, é possível vender. Hoje, aquela rota que eu estava fazendo, por exemplo, era um Nova York-Paris, e o voo tinha um voo, entre aspas, doméstico de manhã, depois eu mostro o pedido para vocês, se der tempo, que tinha um Nova York-Boston, por exemplo, com um Delta, se não me engano. Então, entendo que sim. Se a companhia aérea ofertar, sim. Mas pode ser que a companhia aérea não oferte
NDC para 100% das rotas. Esse é um ponto bastante importante também. Isso a gente viu muito lá no comecinho do NDC, em que víamos, por exemplo, certas rotas com tarifas disponíveis para né, completo, mas tinha certas rotas que não tinham tarifas disponíveis. Então, se não houver a tarifa no produto NDC da companhia aérea, aí não vai ser possível mostrar. Ótimo, deixa eu ver, tem mais uma que chegou agora, Gustavo da Europlus. Ele pergunta se é possível realizar a pesquisa por Fair Quote, o FQ, como no modo terminal para verificar cenários da tarifa como minimum e maximum stay. Não tem como fazer uma pesquisa no NDC por cotação, né? Lembrando que no NDC a gente tem uma mudança importante de conceito, que é o conceito da oferta. A oferta, ela não é mais falar de um produto só um conteúdo só de tarifa, e a partir da tarifa eu pesquiso um voo, ou de um voo e a partir do voo eu pesquiso a tarifa. Eu sempre vou trabalhar com esse conceito agrupado de tarifa e voos para aquele produto específico. Então, a gente não tem FQ. Perfeito, obrigada, Não temos mais nenhuma pergunta. Perfeito. Então, aqui nós recebemos a resposta, né, com o ID da solicitação da KLM, aqui. Eu vou clicar em terminar e obter, ou seja, que é a finalização desse PNR. Isso é muito importante ser feito, porque senão a gente pode não gerar o lock Saber, né? Então, aí a gente fica sem ele disponível, tá? Perfeito. Então, o meu pedido está gerado, eu tenho aqui o itinerário da companhia aérea, né, com os detalhes. A cotação, então, dentro da cotação, o que a gente consegue visualizar aqui? Então, mais uma vez, os detalhes de preço, o prazo, os detalhes de voo. Nós temos aqui regra tarifária, que o que a companhia aérea compartilhar conosco, a gente consegue mostrar para vocês. Então, aqui tem algumas informações que estão preenchidas, outras não. A mesma coisa sobre a descrição da tarifa, né, que nós falamos anteriormente. A partir daqui, a gente consegue, por exemplo, adicionar pedidos, adicionar serviços de mobilidade e serviços. Aqui a gente não está conseguindo fazer, pode ser o ambiente de certificação, então eu não vou conseguir mostrar para vocês a bagagem. E o mapa de assentos. Então, aqui a gente consegue visualizar já o mapa de assentos, né? E reservar esse assento também. Então, por exemplo, eu vou reservar... Reservei esse assento 6 Fox aqui, para o voo de ida, e para o voo de retorno também, o mesmo assento aqui disponível. Clico em salvar. Então, nesse momento, o Saber vai lá na companhia aérea para confirmar a compra desses 2 assentos e gerar aí a informação no nosso pedido. Demorando mais do que eu esperava. Pode ser pelo ambiente. Tá. Eu vou avançar aqui, gente, porque a gente já está no limite do horário e eu queria mostrar outras coisas para vocês. Deixa eu só ver se ele gerou ou não. Não gerou, tá. Nós temos aqui também a opção de emitir, eu vou só segurar um pouquinho para emitir em seguida, para tentarmos emitir em seguida. Nós temos o dado do viajante, e em viajantes, aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, o telefone desse viajante, a gente consegue visualizar o e-mail que foi adicionado, esse aqui, ó, é o da companhia aérea, né? Então, já respondendo aquela pergunta inicial. Informações de segurança, aqui também. Remarks, se precisar enviar alguma informação para a companhia aérea e nós tivermos ativada essa informação para a companhia, então é possível enviar essa informação aqui para a companhia aérea, que é como se fosse um MOSI, né? Aqui nós vamos ver detalhes da emissão e o histórico. Dentro de fluxo de trabalho, nós temos a opção de emitir pedido. Então, eu clico aqui em emitir pedido. Em forma de pagamento, eu seleciono a forma de pagamento aqui
e tenho todos os detalhes da agência aqui também inseridos. Eu vou verificar se eu consigo fazer a emissão do pedido com o meu IATA de teste, possivelmente não. Ele não deixa eu emitir, ou fazer o pagamento no cartão de crédito. Então, com o cartão de crédito, também preenche os dados do cartão aqui, data de validade, aí aqui a gente deve preencher primeiro e último nome do viajante, que é necessário, e aqui também preencher, os campos todos necessários. E aqui também preencher telefone e e-mail desse viajante. Meu campo de agência também está preenchido aqui. Caso esteja vazio, vocês devem clicar aqui em introduzir um novo e adicionar pelo menos o e-mail e o telefone da agência, que são mandatórios, tá? Eu vou utilizar o meu mesmo, que já estava preenchido, e vou clicar aqui em emitir pedido. Nesse momento, então, o Saber está gerando uma solicitação para a companhia aérea de emissão, em que a companhia aérea vai gerar essa emissão do bilhete, verificar o cartão de crédito válido, né, e fazer aí a solicitação para nós, gerando ou não a autorização desse bilhete. Né. Ó, no meu caso aqui, ele está dando um erro de pagamento, né, provavelmente pode ser porque o meu cartão é de teste, é um cartão de Brasil, enfim, mas aqui a gente geraria um novo bilhete. Eu vou abrir um localizador aqui, um PNR aqui para nós agora, para mostrar para vocês, então, um exemplo emitido, Sierra Índia Lima, Índia Sierra Whisky, que foi emitido hoje, para que a gente possa visualizar, então, esse processo de emissão. Tá? Então, aqui nós temos, na área de emissão, em bilhetes EMDs está vazio, mas nós temos aqui os bilhetes IMDs do NDC, disponíveis para nossa visualização. Então, temos aqui os dados do viajante, temos aqui número da fatura, a data da emissão desse bilhete, o código do agente que fez a emissão, os dados aqui de cupom e tudo mais, forma de pagamento que foi utilizada, dados de tarifa e o comprovante da emissão do bilhete aqui, né, o recibo do bilhete eletrônico, que é basicamente o mesmo recibo de bilhete eletrônico que a gente tem no Traveler Communicator. E a partir daqui, o que a gente consegue fazer? Esse bilhete ele foi emitido hoje, então eu posso clicar aqui em cancelar bilhete EMD, né, e fazer o cancelamento. Então, em fluxo de trabalho, cancelar bilhete EMD, vai disponibilizar a lista de bilhetes que eu tenho no meu pedido, eu seleciono ela quando tem mais de um, clico em continuar, e ele vai fazer, então, o cancelamento, o void, né, desse bilhete. Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui do void, e clico em cancelar bilhete. Caso seja um cenário de reembolso, o fluxo é exatamente o mesmo, ele vai vir aqui no tipo como refund, e os detalhes aqui embaixo, se tiver multa para ser cobrada, o detalhe da multa, e aí a gente clica em cancelar bilhete, e ele vai gerar o cancelamento para nós. Ele não deixou cancelar, deixa eu ver se... ele continua em aberto, não deixou fazer o cancelamento. Então, ele geraria aqui o status do bilhete cancelado, tá? Nesse caso, não sei por que eu não consegui cancelar o bilhete, mas o fluxo de trabalho seria exatamente esse. Lembrando, gente, que a gente está num ambiente de certificação, não é ambiente de produção. Então, eventualmente, a gente acaba tendo esses desafios aqui, tá? E, por fim, não menos importante, a gente tem mais um minutinho, eu só queria mostrar para vocês que é possível também fazer o processo de remissão voluntária. Então, a gente clica aqui em pesquisar emissão NDC, aí faz a alteração, então, que precisa ser feita. Por exemplo, eu vou alterar aqui do dia 14 para o dia 16, clico em pesquisar aéreo, e caso a minha tarifa permita alteração, né, a gente vai, ó, ele não está open, então ele gerou o cancelamento aquela hora. Ele vai gerar para nós o cálculo da remissão. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ele gerou o bilhete para nós e ele continuava com o status em aberto que nós vimos aqui.
Eu vou vir aqui em cotações e vou clicar em atualizar. Nesse momento, o que o Saber vai fazer? Vai fazer um pedido de... Eita, o meu nome foi ignorado. Ele vai fazer um pedido de atualização para o sistema da companhia aérea, para que a gente possa refletir exatamente o que está no sistema da companhia. Não sei porque o meu lock foi ignorado. Perfeito. Então, atualização bem sucedida. Quando eu venho aqui no meu bilhete, ele segue em aberto. Essa atualização, ela não acontece imediatamente. A gente faz um pedido de atualização para a companhia aérea e ele pode levar uns minutinhos aí para fazer a atualização. Ponto importante é, a gente não deve fazer, ficar o tempo todo clicando aqui em atualização para obter a informação aqui no nosso pedido, tá? Deixa eu abrir um outro localizador. Nós passamos um minutinho, Ari. O nosso fluxo de remissão eu mostrei para vocês, ele viria aqui em pesquisar remissão, vem o cálculo, e aí vai ser exatamente o mesmo cenário, a gente seleciona a oferta e faz a remissão em seguida. Perdão, Ari. Não, nós já passamos um pouquinho do tempo, mas como nós tivemos um probleminha aí na apresentação, você acha que consegue responder mais algumas perguntas, Má? Consigo, acho que 5 minutinhos, tranquilo. Tá. A Andrea nos pergunta como configuramos o campo de dados da agência no formulário de pagamento. Configuramos... Tem que preencher tudo, senão dá erro. Tá, o que acontece? Na tela anterior, na tela de pedido, de criação do pedido, é importante que vocês deixem todos os campos preenchidos. Esses campos, eles podem vir preenchidos desde o perfil do PCC, pode ser uma opção, né? E aí precisa validar, a gente visualiza isso aqui. A gente visualiza isso aqui, por exemplo, Golf 7 Romeo Echo. Nesse comando, whisky barra, tango alfa asterisco e o PCC. E aí visualizamos, se esses campos estão preenchidos. No meu caso, o endereço está vazio. Então, o meu campo de endereço vem vazio. E aí, se ele ficar vazio no momento de fazer a emissão, ele vai me dar erro. Aí eu vou ter que preencher ele todo manualmente. A outra opção, deixa eu ver se esse PCC tem... E aí, aproveitando que você está falando aí do endereço, Má, tem uma outra pergunta, se pode ser colocado o endereço da agência ou da consolidadora, se porventura não tiver o do titular do cartão. O endereço que vai no campo da agência, sim, é o endereço da agência ou da consolidadora, tanto faz. Não é especificamente o endereço do passageiro. A Air France KLM não exige endereço de passageiro para o pagamento, é só o da agência mesmo. Tá? Outra opção, além do perfil do PCC, a gente pode fazer no perfil da agência. Vejam que esse aqui está preenchido. Então, quando eu clicar em copiar no PNR e fizer uma pesquisa e clicar em criar pedido, quando clicar em criar pedido, esses campos todos vão ser direcionados lá para o PNR, junto com o telefone, e se tiver e-mail, já vai o e-mail junto também. Sabe nos dizer se gera o código de autorização do cartão? Ele gera o código de autorização do cartão. No NDC de Air France KLM ainda não está voltando a autorização do cartão pro Saber, mas ele tem uma autorização de cartão certamente que gerou no sistema da companhia aérea, mas a gente ainda não está conseguindo mostrar no Saber. E uma outra pergunta, é a última pergunta aqui, mas se é possível misturar as famílias, ida em econômica e retorno em executiva? A partir da pesquisa pelo voo, aqui, cadê? Aqui, a partir da pesquisa do voo, talvez a gente consiga fazer dessa forma. Na pesquisa de tarifa, não. Ok, perfeito. Acredito que seja isso, Má. Excelente. Obrigada pelas perguntas, pessoal. Aqui, então, para terminarmos, ações importantes, realizem a solicitação, né, da companhia aérea para conseguir começar a reservar o conteúdo NDC, registrem-se no Saber Central para treinamento de NDC, caso seja necessário,
e salvem aí esse endereço do NDC, esse endereço de NDC do Saber, para que vocês tenham aí todas as atualizações, tá ok? Super obrigada a Certo, todos, muito obrigada, Ari, mais uma obrigada. vez pelo convite, obrigada a todos pela Obrigada, Má, participação. pela apresentação, foi excelente. Muito obrigada a todos pela participação, pelas perguntas, que são extremamente importantes, e fiquem atentos, nós vamos enviar as informações para vocês com a gravação, o conteúdo dessa apresentação, e fiquem atentos aí para os próximos webinars, que vem mais ainda em 2025, tá ok? Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, Ari, obrigada a todos, até Tchau. mais.